Os irmãos encontraram o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Pode tomar assento. Alguns salmos são muito conhecidos, né? O Salmo 23 é um deles, uma das passagens bíblicas mais conhecidas. Na verdade, eu quero expor para a igreja uma tríade, né? Uma trilogia de 3 mensagens baseadas em salmos, e salmos que estão interligados. O Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24. Hoje eu vou estar falando sobre o Salmo 23. No próximo culto, se o Senhor me permitir, culto de ceia, eu estarei falando sobre o Salmo 22. O que isso tem a ver? Esses salmos, eles se interligam. O Salmo 22, ele fala sobre o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Não cita a cruz, mas fala sobre o sofrimento do Messias. O Salmo 23 mostra o Senhor como o pastor. E o Salmo 24 fala sobre a glorificação do Senhor. Alguns estudiosos que se debruçam sobre estes salmos, e existe até algum consenso, e eles conseguem dividir estes salmos em 3 partes: cruz, cajado e coroa. Por isso nós vamos trabalhar essa tríade, para que nós possamos adentrar um pouco mais, nos aprofundar sobre a palavra do Senhor e poder aprender um pouco de como esses salmos, eles fizeram diferença na vida dos salmistas, como que há ali ensinamentos e mensagens que se aplicam também para as nossas vidas, e como que esses salmos estão apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que nós temos que ter em mente é que o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, ela é a sombra do Novo Testamento. Todas as vezes que nós nos adentramos ao Antigo Testamento, nós vamos ver sempre uma seta que está apontando para o futuro. Se você olhar para Adão, Adão está com o dedo apontando para o futuro. Se você olhar para Abel, Abel está com o dedo apontando para o futuro, apontando para Cristo. Se tu olhas para Abraão, Abraão aponta para Cristo. Se tu olhas para Isaac e Jacó, estão apontando para Cristo. Se tu olha para Jó, ele está apontando para Cristo. Se tu olha para os 12 patriarcas, todos eles apontam para Cristo, e assim por diante.
Se você for analisar os profetas, os reis, o ministério dos sacerdotes, os juízes, todos eles estão apontando para Cristo. É fácil. É só você pegar Hebreus capítulo 11, aonde está falando sobre os heróis da fé, e ali nós temos uma noção de princípio, de como todos os antepassados morreram esperando a promessa. Não é que Deus falha na sua promessa, é porque a promessa da vinda do Messias não era para o tempo deles, mas a Bíblia vai dizer que eles olharam de longe, saudaram a promessa e se alegraram, porque sabiam que o Deus que prometeu é o Deus que não mente, é o Deus que não falha, e é o Deus que cumpre a sua palavra. Glórias a Deus. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Promessa. Estavam esperando, olhando para o futuro. Assim nós vemos vários destes salmos. São salmos messiânicos. São salmos que estão apontando para o Messias. Salmo 69 também. Salmo 91. Sabia que o Salmo 91 fala sobre o Messias? Tem muita gente que não sabe. O exegeta do Salmo 91 foi o próprio Satanás. Pastor, está pegando pesado. Não. Quando ele foi tentar a Cristo no deserto, Satanás cita o Salmo 91. Quando Cristo falou para ele, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Satanás diz assim, ele quer entrar na palavra, então vamos lá, está escrito a teu respeito, darás ordens a teus anjos a teu respeito, para que não tropece com teu pé em pedra, Salmo 91. Então muitos salmos estão falando a respeito do Messias, estão apontando para Cristo, e aqui nós temos uma tríade de salmos, 22, 23 e o 24, que vão falar sobre o ministério de Cristo como pastor, que é o alvo de hoje, vão mostrar o sofrimento de Cristo no meu e no seu lugar, que é o Salmo 22, e depois nós vamos falar sobre a glorificação do Senhor, que é o Salmo 24. O Salmo 23, ele é muito conhecido. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quantas vezes nós vemos isso estampado em carros, né? Está ali, estampado nos carros. Às vezes você chega em uma casa e tem ali uma plaquinha na porta, ou às vezes tem um quadro em uma parede com esse salmo escrito. Muitas pessoas conhecem o Salmo 23, que também é conhecido como o Salmo do Pastor. Conta-se que uma vez uma rádio fez uma promoção para poder tentar encontrar talentos na área da locução. Então fizeram uma pesquisa, né? As pessoas teriam que votar em um texto para que as pessoas pré-candidatas pudessem ir lá e ler esse texto e fazer uma explanação. E muito bem, foi votado o Salmo 23. E foram lá, falaram o Salmo 23, e cada um com a sua entonação, com a sua explanação, lendo e falando a respeito do que entendiam do Salmo 23. Alguns com a voz mais entonada, né? Com técnicas de retórica, muito bem. Até que chegou um senhor de idade, já com a cabeça branca, e ele começou a falar o Salmo 23. E quando ele começa a falar, houve uma comoção geral. As pessoas que estavam ali começaram a chorar, emocionadas com as palavras daquele homem, que não eram palavras de intelecto, não eram palavras com retórica, mas eram palavras de alguém que tinha autoridade, porque
fizeram uma pergunta: qual é a diferença desse homem idoso para as outras pessoas? E responderam o seguinte: todos eles falaram e demonstraram que conheciam o salmo do pastor, mas esse senhor demonstrou para nós aqui hoje que conhecia o pastor do salmo. Glórias a Deus. O que eu quero dizer a vocês aqui nessa noite é que não basta conhecer na teoria, não basta ter um quadro na sua parede, ou um emblema estampado num carro, ou uma Bíblia aberta na sala, no Salmo 23, porque o Salmo 23, ele é muito mais profundo do que as pessoas imaginam. Vai além da retórica, vai além da semântica, vai além do conhecimento, da inteligência humana. O Salmo 23, ele tem a ver com experimentação, tem a ver com conhecimento prático. Esse salmo é atribuído a Davi, e eu acredito: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Algumas traduções dizem: nada me faltará. O sentido deste salmo é: eu não tenho vontade. O Senhor é meu pastor e eu não tenho vontade. É mais ou menos o seguinte: o Senhor cuida de mim, eu não estou passando necessidade. Ele tem cuidado da minha vida, Ele tem cuidado da minha alma. É muito propício quando nós analisamos a vida de Davi. Davi era um pastor de ovelhas antes de ser rei. E ele tinha essa experiência de pastorear as ovelhas no campo. E não é algo fácil. Ainda hoje existe essa profissão do pastoreio. E ainda no Oriente Médio, norte da África, ainda é muito comum encontrar pastores que pastoreiam as ovelhas da forma antiga, como se pastoreava há 2.000 anos atrás, ou há 3.500 anos atrás, e muito mais, porque é uma das profissões mais antigas. Abel era pastor. Deixa eu te dizer uma coisa: Davi sabia como era cuidar de ovelhas e o trabalho que dava. Ovelha é um bicho difícil. É um bicho difícil. Pensa num animal difícil de se lidar. É a ovelha. Por que ela é difícil? A ovelha não tem nenhum mecanismo de defesa. Pense bem, ela não tem garras, não tem presas, ela não tem peçonha, não tem veneno, ela não é munida de defesas naturais para poder se defender dos seus predadores. É um animal que é totalmente dependente dos cuidados. E aqui nós vemos o salmista dizendo: ele que tinha experiência no pastoreio, ele dizia: o Senhor é meu pastor. Ele falava com propriedade porque ele conhecia da profissão do pastoreio, sabia das dificuldades. Ora, ele começa a narrar aqui: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Se você for voltar no passado e levar a tua mente lá no Oriente Médio, e você imaginar aquelas regiões áridas, não era qualquer lugar que tinha pastagens. Os pastores tinham que mover e guiar os rebanhos por dias para poder encontrar pastagens.
e ficavam fora por vários dias. Ele me guia aos pastos verdejantes e Ele me faz repousar. Às vezes a gente lê isso aqui, nós não temos a noção do trabalho que era guiar uma ovelha, encontrar para ela uma pastagem e fazer ela repousar. Porque repousar aqui é repousar em segurança. E todo esse trabalho que o pastor tinha, Davi agora faz essa comparação e ele atribui ao Senhor. Lembra que eu disse que o Antigo Testamento está apontando para o Novo? Ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus, no seu ministério terreno, ele levanta certa feita e ele exclama a seguinte frase: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor, e Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. Aquele que cuida das nossas almas, aquele que cuida das nossas vidas. Para poder chegar até as pastagens, é preciso atravessar lugares áridos, lugares desertos, lugares onde haviam muitos riscos, muitos perigos. E nós vemos isso na fala de Davi, quando Davi se apresenta a Saul, naquela questão da luta com Golias, e ele vai dizer: quando eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, veio um leão e arrebatou uma das ovelhas, mas eu fui lá e matei o leão. Depois veio um urso e eu fui lá, puxei o urso pela barba e eu o matei. Preste bem atenção. Muitos eram os perigos que estavam envolvidos no pastoreio. A responsabilidade do pastor. Ora, quem em sã consciência vai entrar em luta corporal com um leão ou com um urso para poder salvar uma ovelha? Nós sabemos que isso tipifica o ministério do Senhor Jesus Cristo e o cuidado de Deus para com as nossas vidas, meus irmãos. Porque é o Senhor que nos guia. Às vezes nós podemos estar passando por um momento de aridez, estamos atravessando um deserto, mas deixa eu te dizer uma coisa: Ele está nos fazendo atravessar porque é necessário, e lá na frente há verdes pastagens. Ele é o que nos faz descansar em verdes pastos. E me conduz a águas tranquilas e restaura-me o vigor. Deixa eu te dizer uma coisa. A ovelha é um animal tão difícil de se lidar, que por ela não ter mecanismos naturais de defesa, é um animal muito assustado, se assusta à toa. É por isso que o salmista vai dizer aqui: me conduz a águas tranquilas. Muitas vezes, uma ovelha, ao ver o seu próprio reflexo na água, ela se assusta. E ela foge, não bebe água. Aí o pastor tem que ir lá, com a mão, muitas vezes, e levar a água até a boca da ovelha. É trabalhoso. É trabalhoso. E Jesus vai dizer assim: eu sou o bom pastor. Tem uma coisa que me chama a atenção aqui, eu gostaria de abrir um parêntese. Quando a ovelha chega até a beira de um riacho e ela vê a sua imagem e ela se assusta, eu dei uma travada aqui, confesso para os irmãos. Sabe por quê? Porque o contemplar do nosso reflexo
é para nos causar medo mesmo. Não porque você seja feio, ou porque seja bonito, ou porque não tenha uma aparência, um aspecto bom, não. É porque o nosso eu reflete a imagem caída de Adão. E toda vez que nós olhamos e contemplamos o reflexo à nossa própria imagem, é para nós nos assustarmos mesmo, porque a palavra diz que nós não temos que refletir a nossa imagem, mas nós temos que contemplar a glória de Deus e refletir a imagem de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Fecho esse parêntese para poder dizer que é por isso que é necessário levar as ovelhas a águas tranquilas, porque o barulho dos riachos as assusta. Elas precisam de águas calmas para poderem beber e saciar a sua sede. Deixa eu te dizer uma coisa: por mais turbulência que possa haver nas nossas vidas, quando nós temos o Senhor como pastor das nossas almas, nós sempre teremos um riacho de águas tranquilas para poder saciar a sede da nossa alma. O Senhor sempre nos guiará a essas águas, Ele sempre nos guiará a verdes pastagens, e Ele sempre nos fará repousar em lugares seguros. Jesus diz que Ele é o bom pastor, Ele cuida das suas ovelhas. Inúmeras são as parábolas falando a respeito do pastor. Quando um pastor que conta as suas ovelhas no aprisco, e ele dá falta de uma das suas ovelhas, muitas vezes esse aprisco era improvisado no meio do deserto, em lugares distantes. Quando encontrava-se uma caverna, ainda era um lugar mais seguro, pois o pastor colocava as ovelhas para dentro e deitava na porta, formando assim uma barreira de proteção entre algum animal predador e as suas ovelhas que estavam ali protegidas. O Senhor é a nossa barreira de proteção. O Senhor, Ele é aquele que nos guarda e que nos protege. É por isso que Jesus diz assim: eu sou a porta do aprisco. João 10. As minhas ovelhas entrarão e sairão, encontrarão pastagens. Uma outra coisa que nos chama a atenção é que o pastor, ele conta as ovelhas, ele abre a perna, ele vai chamando elas, vem e vai passando por debaixo da perna, e ele vai contando. Na parábola em que Jesus cita, faltou uma ovelha. Ele deixou as 99 no aprisco e ele foi atrás daquela ovelha que faltou. Deixa eu te dizer uma coisa, e ele encontrou ela, mas como que ele encontrou ela? Sadia? Não. Alimentada? Não. Estava machucada, desnutrida, com medo e com frio. O pastor então pega aquela ovelha nos braços e leva ela de volta para o aprisco e cuida dessa ovelha. Assim o Senhor faz conosco. Qualquer um que é a ovelha de Jesus Cristo, que se desviar, o Senhor vai atrás. E deixa eu dizer uma coisa: todos aqueles que estão sob o cuidado do Senhor, ao se afastarem dele, não pense que as coisas ficarão bem, não, porque não vão ficar. O estado daquela ovelha era machucada, desnutrida, com frio e com medo. Assim estão todos aqueles que estão afastados da presença, todos aqueles que estão longe do pastor das nossas almas. Ele é quem cuida de nós, Ele é quem cuida das nossas vidas.
restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O pastor guia as ovelhas, elas conhecem a sua voz. Jesus vai dizer assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu conheço as minhas ovelhas. Não existe meio termo. Ou é ovelha de Jesus, ou não é, ou não pertence a Jesus. Ele é bem enfático e claro: eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Ora, como que o pastor guia as ovelhas pela vereda da justiça? Aqui Davi está dizendo que o Senhor guia ele pelas veredas da justiça, como um pastor guia as suas ovelhas pela vereda da proteção. O pastor conhece o caminho, e ele vai então verbalizando, ele vai falando com as suas ovelhas. Em alguns casos ele vai cantando, e as ovelhas conhecem a voz do pastor, e elas vão seguindo ele pelo caminho. Deixa eu dizer uma coisa: o Senhor sempre tem falado conosco. A sua palavra é que nos guia pelas veredas da justiça. Ora, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. O Senhor nos guia pelas suas veredas. Se nós ouvirmos a sua voz e nós seguirmos, nós não teremos problema. Agora, sempre acontece de ter uma ovelha rebelde. Uma ou outra ovelha é rebelde. E para isso ele vai dizer: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me protegem. Deixa eu te dizer uma coisa. Ora, estão seguindo o pastor e estão passando por um vale de trevas e morte. Em algumas traduções vão dizer vale da sombra da morte. Eram locais perigosos. Por quê? Porque tinham que passar por trilhas em penhascos, aonde poderia a qualquer momento ocorrer uma queda. Lugares em que era fácil algum animal predador fazer uma emboscada e atacar alguma dessas ovelhas. E também havia o perigo de ladrões se aproveitarem dessa situação e também armarem emboscadas. Para isso, a ovelha tinha que seguir o pastor, não podia se desviar. Se ela saísse um pouquinho do caminho, ela poderia cair no precipício, se machucar gravemente, ou até mesmo morrer. Então a ovelha tinha que ouvir a voz do pastor e ir guiando e seguindo o pastor, em algumas ocasiões em fila indiana, uma atrás da outra. Mas vale de trevas e morte, sim, era perigoso? Era. Mas a ovelha vai dizer o seguinte: mas eu fico tranquilo. Por quê? Primeiro, tu estás comigo. Deixa eu te dizer uma coisa: não importa o vale que você está passando, se é um vale de trevas e morte, não importa. O importante é saber se o teu pastor está com você. E deixa eu te dizer uma coisa: o pastor nunca abandona a sua ovelha. Se nós estivermos atentos, ouvindo a voz do pastor e seguindo ele, nós teremos sempre a certeza de que mesmo num vale de trevas, de perigos,
e de morte, nós estaremos seguros. Por quê? Porque nunca vai faltar a presença do pastor das nossas almas conosco. Deus está conosco, sempre. Jesus prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O pastor Jesus sempre está conosco. Nós precisamos de lembrar disso, meus irmãos, porque há pessoas, e aqui na condição de ovelhas, que quando vem uma luta, vem uma dificuldade, vem aquele ataque contra a nossa fé, as pessoas logo parece que estão desfalecendo, entram em desespero. Deixa eu te dizer uma coisa: nós precisamos confiar como Davi confiava. Nós precisamos confiar no Senhor, como a palavra de Deus, ela nos ensina. Não importa se você está passando por lutas, você está passando por provações, o que importa é que não vai faltar a presença do Senhor na sua vida. Eu não temerei, porque tu estás comigo. Ele está conosco. Você pode dizer amém? Ele está contigo. A luta é grande, a investida dos inimigos são grande, a investida de Satanás, do inferno e dos demônios podem se apresentar como quiserem. Nós não vamos temer, porque a presença do Senhor está conosco, e Deus é maior do que qualquer problema, Deus é maior do que qualquer entidade espiritual. O Senhor está conosco, Ele governa os céus, Ele governa a terra, Ele governa o universo. O Senhor está conosco, Ele é o pastor das nossas almas, Ele é aquele que cuida de nós. Eu falei aqui da ovelha rebelde, e aqui entra uma coisa interessante. Não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Aí ele completa: a tua vara e o teu cajado me protegem. A ovelha olha para o pastor e vê ali o pastor munido da sua ferramenta de trabalho, que na verdade é uma arma também, e ela olha e ela não sente medo, ela se sente segura. Os pastores ali no Oriente Médio, eles usavam faca, era um dos instrumentos que ele usava também a funda, mas o principal instrumento de defesa do pastor era o cajado. Mas aqui ele vai dizer: a tua vara e o teu cajado me consolam. Já vi gente dizendo que eram duas ferramentas. Não, era uma única ferramenta. É que um lado ele tinha uma dobra assim, tipo uma meia-lua, e a outra ponta era reta. Quando alguma ovelha vinha saindo do caminho e se desviando, ele pega e usa ali o cajado e coloca a ovelha de volta no curso. Quando alguma ovelha se desvia e cai num buraco, ou se enrosca num emaranhado de mato, de galho, de espinheiro, ele vai lá com aquela ponta do cajado e consegue puxar ela de novo. Então servia para isso, para poder resgatar a ovelha, para colocá-la de volta no caminho. E a vara servia para a correção. Às vezes, quando uma ovelha era muito rebelde, o pastor utilizava então da vara para bater na ovelha, fazer com que ela voltasse para o meio do rebanho.
para o caminho. E a vara também era a parte que o pastor usava para poder defender o rebanho de animais, predadores. Não se fala, mas nós sabemos, através da história, através de pesquisas, que na ponta do cajado havia algo pontiagudo como uma lança. O pastor tirava ali uma capa de couro e ele usava aquilo ali até mesmo para poder espetar e matar um animal. Em muitas ocasiões acontecia isso. Então a vara era usada para corrigir a ovelha e para poder espantar os predadores. E a ovelha olha para o pastor e vê o pastor com vara e com cajado sendo utilizados. Então ele sente medo e vai embora. É isso. Vou trocar de igreja. Pastor aqui dá muita cajadada. Vai lá para outra. Aonde o pastor não tem cajado na mão, tu vai ver aonde vai parar a tua alma. Ovelha que é ovelha, quando vê o pastor com cajado na mão, ela se sente segura. Porque o cajado é para fazer a ovelha voltar para o caminho, para não deixar se desviar. A vara é para a correção e para afugentar os lobos. Então, quando a ovelha vê o pastor com o cajado na mão, ela deve se sentir segura, não se sentir com medo. Tem gente que acha que o meu cajado é meio indigesto, né? Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. É a palavra de Deus. É a palavra. É a palavra. Jesus vai dizer assim: eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Tem muita gente que acha que esse ladrão é o diabo. Não, Jesus está falando de ladrão. É o contexto. Depois ele vai dizer: o mercenário, quando vê as ovelhas sendo arrebatadas, correndo um grande perigo, ele foge. O pastor não, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então, trazendo para uma aplicação para os nossos dias, pastor que não tem cajado não é pastor, é mercenário, é ladrão, porque os lobos estão ali atacando, arrebatando as ovelhas e ele é inerte, ele não faz nada quando na verdade ele deveria agir. O maior exemplo disso é o exemplo do Senhor Jesus Cristo, ao dizer: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Diferente de outros que são ladrões e que são mercenários, que estão preocupados só com a lã das ovelhas, que estão preocupados em arrancar dinheiro da igreja, que estão preocupados apenas em satisfazer o seu próprio ego, trabalhar em detrimento do seu próprio eu, e não se importam com as ovelhas. Isso não é pastor. Isso é mercenário, é ladrão. O exemplo é o exemplo de Jesus Cristo, que deu a sua vida, que cuidou e cuida. Ele é o bom pastor. Davi vai dizer: o Senhor é o meu pastor. E Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor. Tua vara e o teu cajado me protegem.
Ele cuida das nossas vidas, em todos os aspectos. Olha aqui para mim, preste bem atenção. Às vezes, um pastor, quando tem uma ovelha que é rebelde, ele pega a vara e quebra a pata da sua ovelha. Alguém vai dizer assim: onde estão os direitos e defesa dos animais? Que não vê isso. Ora, as pessoas que olham de fora não entendem o que está acontecendo. Às vezes tem pessoas que estão passando lutas, provações, estão sendo arrebentadas na vida. Deixa eu te dizer uma coisa: muitas vezes é a vara da correção do pastor que está vindo sobre a tua vida, o pastor Jesus. Por que isso? Porque ele é mau? Porque ele é sádico? Não. Algumas ovelhas são muito rebeldes. Elas saem, o pastor traz de volta. Ela sai, o pastor traz de volta. Ela sai, o pastor traz de volta. Mas o que isso tem a ver demais? Irmãos, a questão não é só o trabalho de ir atrás, é o risco que essa ovelha está correndo. Há inúmeros predadores que estão cercando o local e podem arrebatá-la. Há animais peçonhentos, como serpentes, escorpiões, que podem picar essa ovelha e levar ela à morte. Ela pode cair em buracos e não ser mais encontrada. Enfim, ela começa a se enroscar no meio de matos e ela acaba estragando a sua lã. E quando uma ovelha estraga a sua lã, ela não é mais valiosa. E o que os donos das ovelhas fazem? Sacrificam. Por quê? Porque está dando prejuízo. Agora eu estou falando em termos técnicos. Quando o pastor tem uma ovelha que é rebelde, e essa ovelha sai, ele traz de volta, ela sai, ele traz de volta, ele pega e quebra a pata dessa ovelha, assim ela não sai do meio do rebanho. Ele quebra, coloca ali uma tala, enrola uma faixa, bem enroladinha, agora a ovelha ela vai mancando. E ela não tem mais ânimo para poder sair e se aventurar fora do rebanho, porque está ferida. Então ela caminha junto com o rebanho. O pastor faz isso para poder salvar e poupar a vida dessa ovelha. Se ele deixar essa ovelha fazer o que ela quiser, ela vai morrer. Ela vai se perder. Não é diferente com as nossas vidas. O pastor das nossas almas, ele cuida de nós. E quantas vezes nós insistimos em sermos rebeldes na presença do Senhor? O Senhor está falando e nós estamos endurecendo o nosso coração. O Senhor está nos chamando e nós não queremos ouvir a sua palavra. O Senhor está nos guiando no caminho e nós estamos insistindo em ir pelos caminhos que nos apraz. Aí sabe o que acontece? Chega uma hora que o pastor das nossas almas vem e... É por isso que a gente vê por aí algumas ovelhas que estão mancando, que estão arrastando as pernas. Deixa eu te dizer uma coisa, até nisso, demonstra o amor e o cuidado do pastor para com as nossas vidas. Porque se ele deixar a gente fazer o que a gente quiser, nós vamos nos perder. E ele, para poder salvar as nossas vidas, para salvar as nossas almas, muitas vezes é necessário ele usar o cajado, usar a vara. Muitas vezes é necessário o Senhor nos corrigir com maior rigor,
para que nós venhamos entender que o nosso lugar é no caminho dele, e não fora, afastados da sua presença. Não cometendo pecados, não nos desviando da palavra do Senhor. Quantas vezes nos encontramos em algumas encruzilhadas da vida, em que nós temos que escolher, e às vezes nós queremos escolher o caminho que mais nos agrada. Tem algo ali que eu ainda não conheço, eu vou ali explorar. Quantos estão assim? Eu vou ali dar uma voltinha no mundo, experimentar um pouquinho, qualquer coisa eu volto. Tem uns que vão e nunca voltam, se perdem. Se o pastor está usando a vara para poder te corrigir, te colocar no caminho, dê glórias a Deus. Quantas vezes o pastor da minha alma precisou usar o cajado contra a minha vida para poder me colocar no caminho? Eu já perdi as contas. E quer saber de uma coisa? Eu glorifico o nome do Senhor até nas provações, porque o Senhor está usando o cajado para me colocar na sua presença, para me colocar no caminho, porque se Ele deixar, a gente se desvia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Isso aqui é extraordinário. Os inimigos aqui podem ser tanto as forças espirituais, podem ser pessoas que se levantam contra nós, pessoas que não querem ver o nosso bem, enfim, podem ser circunstâncias e situações que se encontram em oposição das nossas vidas. Mas olha o que ele vai dizer aqui: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Mesa, eu já falei para vocês aqui algumas vezes, é símbolo de comunhão. Uma mesa colocada, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Sabe o que isso está dizendo? Os inimigos podem falar o que quiser contra você, podem pensar o que quiser de você, podem se levantar, podem tacar pedra, podem falar mal, podem armar laços, podem fazer o que quiserem. Quando eles olharem para você, eles vão ver uma mesa colocada, e eles vão ver que você tem comunhão com o Senhor, pois o próprio Deus preparou uma mesa na sua presença. E os inimigos vão olhar e vão ver que Deus está na tua vida, está na tua presença. Não adianta se levantar. Pode se levantar o inferno, pode se levantar os homens, pode se levantar as lutas, pode se levantar as dificuldades, pode vir o que vier. Quando vier, encontrarão uma mesa preparada e uma comunhão íntima entre nós e o nosso Senhor, entre as nossas vidas e aquele que cuida das nossas almas. Glórias a Deus. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Existe um óleo que os pastores usam
para poder curar as feridas das ovelhas. É normal as ovelhas se ferirem, às vezes elas passam em arbustos, passam por lugares onde tem rochas afiadas e elas acabam se machucando. E o pastor então vai e ele passa um óleo nessa ovelha para poder tratar e curar das suas feridas. Aqui o salmista está dizendo: unge a minha cabeça com óleo. É muito comum no Oriente Médio moscas pousarem na cabeça das ovelhas. Ouvidos, olhos, na moleira, e causam ali infecções, causam ali bicheiras. E o pastor então precisa de tratar essas ovelhas, ele trata e cuida com óleo. Esse óleo ele serve tanto para tratar, para poder cuidar, como ele também é usado como repelente. Ora, o pastor pega, passa esse óleo na cabeça das ovelhas, antes que a mosca pose, para poder repelir a mosca. A mosca vem, tem ali o óleo, então ela não fica, ela vai embora. Tem muita gente que não entende isso aqui. Nós somos ovelhas. O óleo é símbolo do Espírito Santo. A mosca que está colocando bicheira na cabeça das ovelhas é o diabo, é Satanás. Se tiver faltando óleo, ele vai e posa, ele vai e coloca pensamentos ruins na sua cabeça. Mas se a nossa cabeça estiver ungida com óleo, ele pode até tentar pousar, mas não consegue. Ele é repelido pelo óleo que simboliza o Espírito Santo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, por isso que quando nós oramos, nós temos que pedir ao Senhor: guarda a nossa boca, guarda os nossos ouvidos, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, guarda os nossos pensamentos, unge a nossa cabeça com óleo, Senhor, para que nós não venhamos a pensar mal, para não termos maus pensamentos diante do Senhor. Existe um dizer por aí que mente vazia é a oficina do diabo. É um ditado popular. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: em vez de ter bicheira na cabeça, nós precisamos de ter óleo, precisamos de ter unção do Espírito, precisamos de ter direção de Deus nas nossas vidas. E se falta em alguém, ou faltou, o inimigo veio e pousou, e colocou maus pensamentos na sua cabeça. Às vezes, você está pensando mal do pastor, ele coloca. Às vezes está pensando mal do irmão, da irmã, está pensando mal de um amigo do trabalho, da escola, porque é isso que o diabo faz. Ele quer levantar falso testemunho, quer fazer você desconfiar de situações que muitas vezes nem existem, e fica ali trabalhando na sua mente, e perturba, tira o teu sono, atrapalha a sua caminhada na presença de Deus, porque você já nem orar em paz mais você consegue. Sabe por quê? Porque o inimigo encontrou brechas para colocar coisas erradas na sua vida, na sua mente. Por isso que nós temos que orar sempre, pedindo para que o Espírito Santo de Deus guarde os nossos pensamentos, guarde a nossa mente. Não é fácil, irmãos. Quando nós botamos o pé para fora de casa, nós somos bombardeados. Quando você chega no trabalho, você é bombardeado. Às vezes você nem sai de casa, às vezes é dentro de casa mesmo, você é bombardeado com inúmeras situações. Aí você liga uma televisão, está sendo bombardeado. Aí você vai numa internet, você é bombardeado. O inimigo a todo instante, ele quer colocar coisas na nossa mente, fazer com que nós tenhamos maus pensamentos.
Ora, quantas pessoas já estiveram equivocadas por causa de setas do inimigo, porque pensaram que era uma coisa e não era. Muitas vezes até com relação à minha pessoa. Quantas pessoas eu já perdi a conta de chegar e dizer assim: poxa vida, eu achava que era isso, mas não era. Pensou errado. Tivesse me perguntado, ia saber a verdade. Ficou lá sofrendo, pensando mal, emprestando a cabeça para o diabo, atormentado. Então, irmãos, nós temos que orar. O inimigo, ele faz isso, a todo momento ele quer colocar um bichinho na nossa cabeça, para fazer a gente ter maus pensamentos, para fazer nos levar a pecar contra Deus, a pecar contra o próximo, a desviar da presença de Deus. Por isso nós temos que orar e pedir ao Senhor: unge a minha cabeça com óleo. E eu já vou encerrar. Preparas um banquete à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Algumas traduções dizem que estarei na casa do Senhor para sempre. Deixa eu te dizer uma coisa: aqueles que têm a certeza que Jesus é o pastor da sua alma, Ele é o bom pastor, deu a sua vida por nós. Pastor homem nenhum vai dar a vida por você, só Cristo. Só Cristo. Nenhum homem, nenhuma mulher vai dar a vida dele por você, e ainda que desse, esse sacrifício seria inútil, porque o sacrifício que nos resgata, o sacrifício que nos salva, é o sacrifício vicário de Jesus Cristo, porque Ele não tinha pecados. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias. Quando nós temos a certeza de ter o pastor Jesus como pastor das nossas vidas, uma coisa vai nos acompanhar: fidelidade. Bondade e fidelidade nos acompanharão todos os dias das nossas vidas. Irmãos, aqueles que servem a Deus em inteireza de coração, que são ovelhas de Jesus e que entregam as suas vidas a Ele, sem reservas, sabe que Ele é o pastor das suas vidas, pode ter a certeza de que nunca vai faltar a bondade e a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Nunca faltará. A fidelidade de Deus vai te acompanhar. Tem gente que acha que é a bondade dos homens, é a fidelidade dos homens. Não, é a bondade e a fidelidade de Deus que acompanharão a sua vida enquanto você viver, porque Ele cuida das nossas vidas, Ele cuida das nossas almas. O Senhor é fiel, o Senhor é bondoso, e Ele tem cuidado das nossas vidas. É certo de que essa bondade e essa misericórdia nos acompanharão, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Enquanto eu viver, estarei na presença do Senhor. Para sempre estaremos na presença dEle. E deixa eu te dizer uma coisa: haverá um dia e haverá um momento em que a trombeta vai tocar, Jesus voltará e nós estaremos para sempre com o Senhor. Bendita a esperança.
Hoje nós vamos e voltamos do ajuntamento dos santos, da congregação, da igreja, aonde nos reunimos na presença do Senhor, mas haverá um dia em que se concretizará para sempre a remissão dos nossos corpos, a promessa de Deus para as nossas vidas, e assim estaremos para sempre na presença do Senhor, e então se cumprirá, estaremos para sempre na casa do Senhor. Louvado e engrandecido seja o seu nome. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus.